Olá, tá começando aqui mais um Ponto de Vista. Você sempre conferindo com a gente, acompanhando aqui de segunda a sexta-feira pela Santa Cecília TV, neste horário tradicional, né, 1h30 da tarde, do debate, da discussão da política e dos temas importantes, não é, que formam a pauta aqui da cidade, da região, educação, meio ambiente, saúde, transporte, o trânsito, a segurança pública e as decisões aí polêmicas da Justiça por todo o país, incluindo aí o Supremo Tribunal Federal, o TRF2, que cassou o habeas corpus do ex-presidente Michel Temer, que se representa hoje à Justiça e deverá ser mantido preso, agora não sei por quanto tempo, que também cabe recurso, né? Evidentemente, prisão preventiva, há uma discussão aí a ser realizada em torno disso, e outros assuntos importantes, né? Como a gente diz, diariamente incríveis as coisas que acontecem na nossa combalida república, o decreto das armas, né? Agora tem a bancada evangélica na Câmara Federal querendo derrubar o decreto do presidente Bolsonaro, a bancada evangélica que grande parte dela apoiou a candidatura do Bolsonaro à presidência da República. Enfim, uma confusão, a gente não entende bem como é que as coisas caminham e só dá para lamentar que a economia não destrava, né? Os investimentos tão esperados não vêm, o governo não apresenta aí uma alternativa, né, enquanto a reforma da Previdência não é aprovada no Congresso Nacional, e fica essa situação difícil, 13, 14 milhões de desempregados, 20 ou 15 milhões de desalentados, enfim, 30 milhões de pessoas aí, uma situação extremamente complicada e difícil, Brasil afora. Reprise do Ponto de Vista, normalmente às 8 da noite, né, mas nesse período em que a TV Santa Cecília transmite os jogos da Unisanta, você acompanha a reprise do Ponto de Vista a partir das 7h30 da noite. Quem está conosco nesta edição, nosso Elias Jacó, advogado hoje da área criminal, promotor aposentado, que nos dá mais uma vez o prazer da sua presença aqui com a gente. Tudo bem, doutor Elias? Oi, Edgar, tudo bem? Já estava com saudade de vocês. Saudades nossas. Viu? Marcos, ali até para o Marcos, estão querendo brigar com o Supremo, me chamaram. Hoje vocês vão se surpreender, viu? Quero cumprimentar o meu companheiro de bancada, meu amigo, meu grande... Eu sou um fã incondicional do Armando, um grande advogado, um excelente profissional, excelente companheiro e com certeza vai contribuir bastante, né? E aos telespectadores, às telespectadoras, à disposição para tentar colaborar um pouco com a formação de opinião das pessoas, né? Muito bem, obrigado, Elias Jacó, mais uma vez aqui participando com a gente. Doutor Armando de Matos Júnior, também advogado, também da área criminal, né? E normalmente participa conosco, está mais uma vez aqui no Ponto de Vista. Tudo bem, Armando? Tudo bem, muito obrigado, Muturão, pelo convite. Um prazer enorme estar aqui ao seu lado, do Santana, e hoje, em especial, ao lado do professor Elias Jacó, que, na verdade, foi o professor de todos os advogados que atuam na área criminal de Santos, região, pessoa extremamente preparada, capacitado para tal. Então, eu tenho certeza que o telespectador vai ganhar muito com o que vai ouvir agora nessa próxima hora. E o nosso Marcos Santana na ponta, atento aí às redes sociais, às transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista e a sua participação sempre muito importante aqui conosco. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal que nos acompanha ao vivo. Edgar, eu queria fazer um destaque inicial, eu acho que nós vamos falar muito sobre isso no programa de hoje, que o ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, ele se imaginou Rei Leão assim que chegou ao governo do Jair Bolsonaro, e se descobriu agora um papagaio de pirata, que todas as ações que ele defende, ele está sendo derrotado dentro do próprio governo. Um sinal de desprestígio muito grande e até quem diga que até o final do ano ele não continua no governo federal. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail. contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet também, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 7h30, uma boa noite. Pois é, até o começo da reprise, não é? O programa acaba às 12h30, a reprise às 7h30, sabe-se lá o que acontece na combalida República Brasileira, né? O Elias Jacó quer falar do STF, mas eu vou contrariar o Elias Jacó nesse começo de programa e vamos abrir aqui para explicar para o telespectador, afinal de contas,
foi cassado no TRF2, Tribunal Regional Federal, a segunda região, o habeas corpus que tirou da prisão o ex-presidente Michel Temer e o seu amigo, né, o coronel João Batista Lima Filho, coronel Lima. E agora volta a se apresentar, né, o ex-presidente Temer, e essa é uma prisão muito polêmica, muito discutida, é uma prisão preventiva, e não está condenado absolutamente nada. É réu aí em 6 ou 7 processos, já perdi a conta até, né? 6. Curiosamente, 6 processos, né? Curiosamente, o Wellington Moreira Franco teve mantido, né, o seu HC, o seu habeas corpus. Então, fica em casa, numa boa por enquanto. Ouvi primeiro aqui o Armando em cima disso, depois o Elias Jacó, e a gente tenta explicar direitinho por que é que acontece tanta discussão e tanta polêmica nesse caso, Armando. A discussão ocorre porque são várias instâncias, são vários pedidos formulados pelos membros do Ministério Público. Como advogado, eu não concordo. Eu não concordo com a prisão, com o retorno ao cárcere nesse momento. Não sei se já ocorreu a prisão. Não, ele tem até às 17 horas. Até às 5 da tarde para fazer a apresentação espontânea. É agora que saiu o mandado de prisão. Saiu agora. Então, até às 5 da tarde ele tem a prerrogativa, como o presidente Lula também no passado deram essa possibilidade, 2 dias, bem lembrado. Agora, eu entendo que não. Isso será revisto no STJ e creio eu, né, é uma suposição que ele retorna à liberdade. A última vez que eu tive a oportunidade de vir aqui, ele estava ainda preso e eu falei, olha, a prisão dele será revogada. E no dia seguinte, assim aconteceu. Acho que no mesmo dia. No mesmo dia, final da tarde. Final do dia, foi, né? Exatamente, de fato. Eu não concordo nesse momento processual, a prisão. Nós não temos sentença nem de primeiro grau. Com relação ao ex-presidente Lula, aguardaram o julgamento de primeiro grau. O atual ministro, o antigo juiz Sérgio Moro, condenou o presidente e o Tribunal Regional Federal aumentou até a sua pena, né? De 9 para 12. Né? Exatamente. Então, tudo bem, aí se discute se pode cumprir pena, execução de pena em segundo grau, é uma discussão que ainda será apreciada pelo STF, mas naquele momento sim, poderia cumprir a pena. O Michel Temer não me parece que é uma pessoa que vá também tentar ameaçar testemunhas, fazer uma coação no curso do processo, não é uma pessoa que põe em risco a sociedade, muito pelo contrário, né? Foi presidente da República, etc. Então, me parece que essa prisão foi uma forçação de barra, até porque não foi unânime. Doutor Elias Jacó, né? Está aqui, pode me corrigir. 2-1, não foi unânime. Então, entendimento, como advogado, em outro caso, em casos pitorescos, né? Mas num caso semelhante, não é praxe isso acontecer. O desembargador, foi isso, Elias Jacó, que sim, concedeu o habeas corpus, manteve, né? E os outros 2 desembargadores derrubaram a decisão dele, é isso? Denegaram a ordem. O Armando foi muito feliz na exposição dele, eu acho que muito pouco a gente tem a acrescentar. Não tem o menor sentido essa prisão preventiva. No primeiro lugar, não vejo como um ex-presidente da República com 70 e quase 80 anos de idade, com digamos assim, o prestígio político que tem o Michel Temer, né? Não é nenhum Lula, pelo amor de Deus, está muito longe disso, não tem nenhuma liderança marcante, liderança popular, enfim, possa representar risco à ordem pública. Eu acho isso já em se tratando de um ex-presidente, eu já acho que isso deve ter muito boa fundamentação. E no caso dele não tem nenhuma. Então, começa por aí. E a mais polêmica das condições para se decretar uma prisão preventiva é exatamente o risco à ordem pública. Os outros 2, garantia da instrução criminal, evitar fuga, obstaculizar a apuração do processo, enfim, não é? Tudo isso que a gente pressupõe seja possível de prejudicar o andamento do processo, também são de verificação objetiva. Quer dizer, não é a opinião do juiz que vai dizer, olha, esse cidadão está pondo em risco a instrução criminal, parece que ele está destruindo prova. Esse tipo de coisa não fundamenta a prisão preventiva. A prisão preventiva deve ser fundamentada com dados concretos, reais, absolutamente evidentes, de que sim, o sujeito está
criando um perigo com a sua liberdade. A gente chama isso, inclusive, no direito de periculum libertatis. Se o sujeito não põe em risco o processo durante o regime de andamento dele, estando em liberdade, ele não pode ser preso. E acontece o quê? A pessoa está com a caneta nervosa ou está jogando para a plateia? Eu acho que está jogando para a plateia e eu acho mais. Veja, é muito difícil, pelo menos no estado de São Paulo, e eu estendo essa observação ao Tribunal Regional da Terceira Região. Portanto, os federais também. É muito difícil a concessão de liminar em habeas corpus. Para que se conceda uma liminar, é preciso que o constrangimento ilegal seja absolutamente visível, manifesto, escancarado. Dificilmente se concede uma liminar. Quando se concede a liminar, é porque existem mais do que evidências de que está havendo um abuso de poder, de que está havendo uma prisão ilegal. Claro, depois isso vai ser discutido no colegiado e se vai analisar o mérito. Dificilmente, quando se concede uma liminar, se denega a segurança posteriormente. É muito difícil. É muito difícil. E aconteceu exatamente isso no caso. O desembargador Atier deu uma liminar baseada, inclusive, no fato de que não havia nem autos formados, ele não tinha sido ouvido, não tinha sido feito nada, absolutamente nada, deu a liminar, e depois essa liminar foi cassada por outros 2 desembargadores. Partilho inteiramente da opinião do Armando. Acho que hoje mesmo o Palhares, é esse o nome do ministro do Supremo Tribunal de Justiça, que é o relator, deve conceder uma liminar. É isso que eu ia perguntar. Evitando a prisão. Hoje mesmo, assim, pode, no caso, veja, essa é uma discussão curiosa, né, que o Marco sempre levanta especificamente com relação ao julgamento do Lula. Foi muito rápido, não é? Claro que no caso do julgamento do Lula a gente está numa situação completamente diferente, porque nós estamos falando em decisão de mérito, não é? E nesse caso, o habeas corpus deve ser decidido de preferência em 24 horas. Menos do que isso já é demora. Agora, o mais das vezes isso não acontece, porque há toda uma tramitação formal. Agora, quando se trata de uma pessoa pública, em evidência, isso realmente se dá com mais rapidez. Isso realmente se dá com mais rapidez. A gente pode questionar, mas eu acho que o errado é não ser rápido. Deveria ser. Por se tratar de um ex-presidente da República, né? Exato. Lógico, e essa justiça, né? a concessão de liminar é imediata, porque é para evitar exatamente o constrangimento ilegal. Eu acho que ele aprecia hoje. Pode ser que eu me engane, pode ser que ele seja mais cuidadoso em razão das repercussões. Nós sofremos hoje uma midiomania, né? Uma mania de opinar sobre tudo através das redes sociais. Chega a ser uma patologia social isso hoje, e isso tem interferido realmente na convicção dos juízes, a gente sabe disso perfeitamente, não é? Então é possível que demore um pouco mais, mas eu tenho total convergência com a opinião do Armando. Eu acho que essa prisão será revista. Diga, só para complementar, logicamente eu não tenho conhecimento jurídico do doutor Elias nem do Armando, mas essa prisão do ex-presidente Michel Temer faria algum sentido, se fizesse algum sentido, se ele tivesse sido preso no dia 1º de janeiro, a pretexto sob o argumento de que ele estaria atrapalhando as investigações, coagindo testemunhas, e aquela prisão não foi possível anteriormente porque ele era presidente no exercício do cargo. Então, por isso, ele tinha uma prerrogativa ali, uma imunidade, que ele não poderia ter sido preso, né? A partir daquele momento de que ele não foi preso naquele instante ali, assim que ele deixou o cargo, né? Então, demorou 5 meses para descobrirem que agora ele está tentando atrapalhar as investigações. Então, quer dizer, não faz sentido, né, nesse momento, essa prisão do ex-presidente. Se eu posso usar uma comparação, esse é o tipo do caso em que o diagnóstico já é a cura. Imagina só, vamos supor que ele estivesse realmente fazendo algum comportamento de obstrução da justiça, etc. No momento em que se decretou a prisão dele, a partir daí, ele está curado, ele não é maluco de continuar fazendo aquilo que está fazendo. Certo? Quer dizer, é muito, muito ilógico isso. Outra coisa, fala-se no requerimento de decretação da prisão preventiva, isso foi endossado pelo tribunal agora, que essa quadrilha está sangrando há 40 anos. Quer dizer, onde é que está a contemporaneidade disso? E 40 anos, o que é que estavam fazendo esses cidadãos
que hoje ocupam aí cargos do Judiciário, no Ministério Público, não é que não investigaram isso e não apuraram. Estavam conluiados, estavam coniventes ou estavam omissos? Michel Temer não estava na política há 40 anos. Que é isso? O Michel Temer entrou na política... O governo Franco Montoro. Eu acho que não era nem nascido ainda. Você não era, não. Não é? Ele foi secretário de segurança lá do Franco Montoro, foi procurador-geral do Estado. Quer dizer, e outra coisa, é uma quadrilha que chegou, segundo a informação transmitida aos juízes pelo Ministério Público Federal. Chegaram a levar 20 milhões de reais num depósito. Que é isso? Então, se você... Quantas malas você tem que levar, não é? E ainda que seja eletrônico, se o sujeito faz um depósito de 20 milhões de dólares, ninguém fala nada. Onde é que está o COAF? Onde é que está o gerente do banco? Não é assim, quer dizer, há muita inverossimilhança. Elias, parecia que era uma rotina isso aí, né? Ir para lá, para cá de milhões de reais. Assim, parece que é uma coisa tão comum, então que eles não nem se papai, não 20 milhões de uma vez só, não é? Eu acho meio complicado. Mesma coisa dos 50 milhões que estavam lá em cédula. Não é? Do Gedel aqui, por muito menos, o prefeito de Mongaguá, ex-prefeito de Mongaguá, perdeu o cargo. Ele tinha lá o quê? Preso, enfim. Hoje está em liberdade. 120 mil dólares na casa dele. Pô. 5 milhões de reais, 5 milhões e 300 mil, mas somando tudo, né? Dólares e reais, enfim. Né? Bom, nós falamos do COAF agora e nós temos uma decisão aqui do Conselho, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF, né? Deve retornar para o Ministério da Economia. Né? Essa comissão mista que analisa a reforma administrativa do governo Bolsonaro acaba de admitir que essa é uma medida que precisa tomar essa decisão, mas a medida ainda passa ou vai passar pelo Congresso Nacional, por avaliação da Câmara dos Deputados e do Senado da República também, né? Mas aí já é meio caminho andado, é uma derrota flagrosa do ministro Sérgio Moro, né? Como o Santana colocou na fala dele de abertura aqui do programa, né? E, não sei, surpreende você, Armando, essa decisão? Não, em hipótese alguma. Só para deixar o telespectador um pouco assim mais aclarado, o que é o COAF? O pessoal fala COAF, o que é o COAF? Não sei se o telespectador tem noção. Quando existem movimentações bancárias, existem compra e venda de imóveis, etc., esse órgão, ele capta essas informações e isso passa a ser detido pelo governo. Então, é um órgão extremamente importante para uma série de coisas, não só para saber movimentações bancárias, etc., mas para até você tentar rastrear dinheiro de organizações criminosas, etc. É muito importante. Agora, me parece que, como disse o Santana, muito bem colocado, foi sim uma derrota do Moro, foi uma derrota. Aliás, ele vem perdendo força, né, nos últimos dias, de uma forma bem flagrante. Não sei se ele termina o governo, professor. Não sei se ele termina até os 4 anos aí do Bolsonaro ou na primeira vaga que aparecer do STF. Não sei. Agora, foi uma derrota, sim. Agora, com relação a trocar, esperava, sim. Eu já esperava. E aí, Elias Jacó, o que você acha? Olha, a natureza... Onde é que deve ficar o COAF, na sua visão? Eu acho que é irrelevante isso. Na verdade, isso é um jogo de poder. O órgão... controle, como é que fala? Conselho de Controle das Operações Financeiras, das atividades financeiras. É evidente que isso tem nítido perfil econômico-financeiro, não é? Portanto, ele está muito bem onde está, na área da economia, quando ele tem uma radiografia, digamos, em tempo real, da movimentação das finanças no Brasil e ministra esses dados, esse conhecimento ao Ministério a quem compete tomar decisões nessa área. Eu acho que isso é perfeitamente razoável. Também acho razoável que ele tenha uma função, digamos, de controle criminal, que é o que se pretende, né? Que é essa de informar sempre que há uma movimentação que a gente chama atípica, não é? Eu não estaria bem no Ministério da Justiça para realizar essa função, sim.
Então, é preciso que a gente compreenda o seguinte: o fato dele ter ido para o Ministério da Economia não esvazia de competência o COAF. O COAF não faz isso porque o ministro manda fazer ou deixa de mandar fazer. Ele faz automaticamente. Esses dados são recolhidos, inclusive, via informática, não é? E eles são obrigados a comunicar sempre que há uma atipicidade. E é claro que o Ministério da Justiça, no âmbito da sua competência, vai ter acesso a essas informações. Lógico que vai ter acesso. O problema é que isso virou um jogo de poder porque o que queria o Moro era exatamente transformar esse órgão num órgão auxiliar de repressão à lavagem de dinheiro. O que seria, com todo respeito, uma redução de atribuições do órgão em prejuízo da condução econômica. Tanto que a pessoa indicada para coordenar o COAF seria um delegado de Polícia Federal. E outra... E não um economista, né? Nada, não tem nada a ver. Foge totalmente. Simplesmente ia ficar vendo se o fulano de tal está ganhando menos do que está colocando no banco ou mais. Quer dizer, realmente isso não é necessariamente uma tarefa da Justiça. Perfeito. Agora, o Moro, de fato, ele se empenhou politicamente nisso, né? E eu acho que ele deveria ter sido avisado. É uma batalha inglória essa, ele iria perder. Primeiro porque há muito tempo o Congresso Nacional já deixou claro que pretende esvaziar a competência do Moro, porque com isso ele se cobre, de certa maneira, se protegem de algumas medidas que eles consideram realmente bastante agressivas para eles, não é? De controle criminal, e das quais o Moro era realmente um feitor inquestionável e absolutamente absoluto. Quer dizer, ninguém o contrariaria, não é? Ao contrário, ele estaria exatamente para isso no governo. Então, ele já sabe disso, já percebeu isso, já foi hostilizado em várias vezes, pessoalmente, em comissões, e bem recentemente ele foi questionado. Então ele entrou numa batalha inglória, talvez aí pela inexperiência política dele, ou porque ele se julgou de fato um super-ministro, isso talvez tenha sido dito a ele, né? E realmente ele acreditou, né? Ele perdeu, e olha, o que ele perdeu não foi o COAF, ele perdeu realmente uma sustentação política para o trabalho que ele precisa fazer. Professor. Também acho que ele vai para o Supremo Tribunal Federal logo que possível. Ninguém renunciaria a uma carreira da magistratura para ficar num cargo demissível, limbo. Não é? E ele, naturalmente, a pretensão dele é o Supremo Tribunal Federal. Sim. Professor, o senhor foi preciso quando disse que não importa em qual ministério vai ficar o COAF, contanto com que esses dois ministérios são muito importantes, se comuniquem entre si. E a partir do momento que identificar como uma movimentação financeira tem um lastro aí de crime, de evasão fiscal, lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas, ao contrabando, assim por diante, esses órgãos têm que se comunicar. E o que eu percebo que nessa mais uma derrota do juiz Sérgio Moro, ele parece que vai naufragando um plano que ele tinha desde o começo, assim que ele assumiu, de se tornar uma espécie de Edgar Hoover do Brasil, né? Edgar Hoover foi o criador do FBI, né? O Escritório de Investigação Federal dos Estados Unidos. Durante 48 anos ele foi o diretor, então ele montou uma rede de investigação e bisbilhotagem, com produção de dossiês, e com isso daí ele tinha vários presidentes da República na palma da mão. Então por isso que ele foi tão longevo e tão poderoso nos Estados Unidos. E o Sérgio Moro, eu acho que no fundo ele queria se tornar um Edgar Hoover do Brasil. O Sérgio Moro está sofrendo aí alguns reveses importantes, não há dúvida com relação a isso. Não tem experiência política nenhuma, como foi para o Ministério achando que ia mandar, né, sem fazer política, como ele fazia como juiz, né, da primeira instância federal de Curitiba. Mas só que tem um problema, viu? Uma saída do Sérgio Moro do governo Bolsonaro descredibiliza completamente o presidente da República, né? Porque o eleitor do Bolsonaro amou de paixão a nomeação do Sérgio Moro, chamado xerife do Brasil, né? Vamos para o intervalo e voltamos já com o Ponto de Vista. Muito bem, retomamos aqui a sequência do Ponto de Vista com os nossos advogados aqui, o doutor Elia Jacó, o doutor Armando de Matos, Marco Santana atento aí às redes sociais. E agora sim a decisão do STF, né? O Supremo
que com a decisão tomada agora, foi ontem a decisão ou ontem? Terça-feira, né? Terça-feira. Permite que as assembleias, ou confirma, né, o que está escrito nas constituições estaduais aí, que as assembleias legislativas têm o direito de acatar ou não, né, prisões dos seus respectivos deputados estaduais, para todas as assembleias legislativas de todos os estados brasileiros. Um deputado estadual é preso, né, é decretada a prisão dele, emitida aí a notificação ao presidente da casa e aí, em plenário, é colocado em votação se a casa aceita ou se não aceita a prisão desse cidadão. É isso mesmo? É isso mesmo, e vou dizer, concordo plenamente. Concorda? Concordo. O parlamentar, ele é um ser humano como todos nós, claro, mas ele tem uma função diferente. Ele deve ter uma garantia também diferente. O que foi feito foi simplesmente validar o que já está escrito nas Constituições. Não é novidade isso. Porque o ministro mudou o voto dele. Não, tá certo. O deputado preso em flagrante, poderá continuar, lógico. Se o deputado participar de uma agressão, bater na esposa dele, etc., a Lei Maria da Penha, um homicídio, atropelar uma pessoa embriagado, como qualquer um de nós, será preso. Diferente. Agora, a expedição de ordem de prisão precisa passar, precisa validar pela casa, pelo presidente, e eles vão, dentro daquele sodalício, vão conversar e vão ver se aquilo é justo ou não. Entendo totalmente viável. O caso, por exemplo, dos deputados do Rio de Janeiro, eu não estou lembrado se passaram pela autorização. A Assembleia não autorizou. Não, né? a Assembleia, não houve autorização. O que aconteceu lá foi diferente. Exatamente foi o caso que levou à decisão do Supremo Tribunal Federal. O Marcelo Bretas decretou a prisão preventiva do presidente da Assembleia Legislativa da Carioca e mais 5 ou 6 deputados, e não mais. E quando se executou a ordem, o presidente em exercício da Assembleia se reuniu exatamente para emitir a autorização ou negar. Isso é cumprir a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E o Bretas disse, não, vocês estão querendo interferir na justiça, esse foi o argumento básico dele, a prisão é minha, esse negócio aí não tem cabimento. Ou seja, ele desconhece a Constituição. Desconheceu a Constituição. Está entendendo que a Constituição estadual não valia nada. Não tinha... Era inconstitucional nesse aspecto, né? E nós temos um problema sério, nós somos uma federação, não é? A federação soberano é o Estado brasileiro, mas os Estados membros são autônomos e a autonomia permite que eles façam a Constituição dentro dos limites da Constituição Federal. E se entendeu Marcelo Bretas, que isso não estava autorizado pela Constituição Federal e isso gera inconstitucionalidade da Constituição Estadual. Sim. Isso foi ao Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal, o entendimento foi exatamente aquele que se esperava que fosse, né? Se a Constituição Estadual estabelecer imunidade, essa imunidade vale. Vale para o âmbito da sua autonomia, não é? E a Constituição Estadual do Rio de Janeiro tem essa norma, não é? E essa norma qual é? Essa eu chamo de imunidade processual, imunidade processual relativa, né? Em caso de prisão pela prática de crime inafiançável ou alguns crimes que são, enfim, considerados mais graves, né? A prisão se realiza, pode ser prisão em flagrante, por exemplo, e imediatamente o Congresso ou a Câmara Legislativa competente é informada para dizer se homologa ou não, se autoriza ou não. Por que isso? Nós estamos habituados no Brasil a analisar as coisas a partir das distorções. Quando se estabeleceu a imunidade processual, isso faz parte da própria estrutura do regime democrático. O deputado, enfim, o parlamentar, ele é o representante do povo. Ele é a figura que diz o que a sociedade deve fazer ou não deixar de fazer. As regras básicas de regência da sociedade são elaboradas pelo povo através dos seus representantes.
Então, ele tem uma função que o torna muito vulnerável, né, a pressões, a autoritarismo, a coisas que vão prejudicar o exercício dessa função. Para isso, ele recebe um rol de imunidades. Ele não pratica crime por suas palavras, votos, etc. Ele, para ser considerado merecedor da prisão, é preciso que se revele que aquela prisão não se revestiu de uma disfarçada maneira de pressionar o Poder Legislativo. Quer dizer, é a própria dignidade do Poder Legislativo está em jogo. Agora, o que acontece aqui no Brasil? Acontece que as câmaras negam sistematicamente por corporativismo. Sim, claro, esse tipo de manifestação. Então, talvez fosse o caso, porque nós vamos ter que cuidar de um desvio, de prever esse desvio e de estabelecer alguns critérios para que realmente essa imunidade pudesse funcionar como deve. Tanto é que no Supremo Tribunal Federal, quem defendeu o fim dessa imunidade foi o grupo liderado por quem? Luiz Barroso, do qual fazia parte até pouco tempo o atual presidente do Supremo. O Luiz Barroso ele tem uma visão iluminista da função do judiciário. Ele já falou isso claramente. O judiciário tem que atender aquilo que o povo quer. Mentira! Não é assim. Isso é direito livre. Isso não é direito, tá certo? Nós temos que ter regras. E essas regras têm que... A vigência dessas regras, a eficácia, tem que ser cuidadas por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. Ele é o guardião dessas normas, que garantem o exercício dos nossos direitos. Então, daqui a pouco nós vamos discutir pena de morte. Se nós perguntarmos ao povo se o povo quer a pena de morte, a grande massa, a sociedade fala, pena de morte maravilhoso, mas não pode, é inconstitucional. Então vamos ao STF para verificarmos se pode pena de... Não pode, gente, não pode. Vamos reunir o povo na rua. Ele já fez isso com relação ao aborto. Você reúne o povo na rua para decidir. A pena de morte àqueles seres que têm expectativa de vida até 3 meses. Aos nascituros, né? Contrariando frontalmente o que diz a Constituição Federal e o que diz o Código Penal. Sim. Quer dizer, veja bem, ele diz por que ele faz isso? Porque ele é um mau sujeito? Não, porque ele tem uma visão iluminista, quer dizer, uma visão de que o juiz pode tudo, desde que ele esteja de acordo com o senso popular, as necessidades sociais. Não é assim. O judiciário não é um órgão de solução de problemas, é um órgão de decisão. A solução dos problemas não é o direito que dá. Quem dá a solução do problema econômico não é o direito, é a economia. Quem dá a solução do problema social não é o direito, é a sociologia, é a política. O direito decide, evita conflitos, evita que as pessoas se destruam. Essa que é a verdade. Nós nos comemos pela perna se nós não tivermos nenhuma regra. Já foi assim. O direito surgiu exatamente porque era assim. E a sociedade civilizada se deu conta de que estava se destruindo, meu Deus do céu. Então, esse foi o líder, não é? Esse foi o líder. Ele reuniu o povo na praça e decidiu. Vocês querem que Temer seja condenado ou não? Barrabás, ou Cristo. Aí vamos voltar a Cristo, né? Olha lá, aí o Temer é condenado pelo povo na rua. Vocês querem que Lula saia da prisão? Sim. Não, e depois tinha aquela história, né? Mais real, né? Antes do Hammurabi. Uma loucura, né? Depois do Hammurabi, que foi o que fez a famosa lei do talhão, foi um progresso extraordinário para o direito. Hammurabi é o olho por olho? É o talhão. Porque antes disso era o seguinte, se você pisava no pé de alguém, o sujeito, por vingança, ele acabava com você, com a sua família, com a terceira geração da sua família, e a terceira geração da família dele, se você não matasse todo mundo, ia matar a primeira da sua. E o que fez o Hammurabi? Ele percebeu que ele estava realmente destruindo a sociedade mesopotâmica, meu Deus do céu. Então ele estabeleceu, olha, é o seguinte, se você ferir o olho, o seu olho será ferido. Fica nisso, é proporcional. Olho por olho, dente por dente, fratura por fratura. Aí ele percebeu também que a sociedade estava cheia de perneta, de maneta e tal. Então resolveram dar uma compensação. Pensaram na Previdência, né? Pensaram na Previdência, o pessoal não vai trabalhar. Olha, realmente é uma coisa bastante... Bom, mas então o STF, eu acho o 6-5 foi... Outra coisa, é preciso que a Constituição estadual preveja. É competência... O Estado de São Paulo, por exemplo, prevê. Eu não sei se todos os estados da federação têm uma norma como essa. Talvez não Mas tenha, não é que só pela decisão do Supremo já vai lá aquele que não tem essa previsão ou que nega essa imunidade
assegurar que vai ter. Não precisa colocar na Constituição. A Constituição paulista, então, prevê isso. Então, o deputado estadual não pode ser preso, a menos que... Ele pode ser preso, mas deve ser... Comunicado com o presidente da casa. Claro, e aí a apreciação da legitimidade da prisão. Sim. Muito bem. Bom, polêmica não falta, né? Agora temos aí esse decreto presidencial assinado pelo presidente Bolsonaro, acho que na terça-feira também. Um decreto que flexibiliza a compra de armas de fogo, aquisição de armas de fogo, enfim, né? O senador foi ouvido recentemente, o nosso senador eleito ano passado, o Major Olímpio, né? Que é do PSL, e ouvindo a Rádio Bandeirantes, defendeu ardorosamente a proposta, apesar de questionado, né, por todos os cantos, por todos os presentes ali, né, sobre o tema, o assunto, enfim. Curiosamente, eu disse ontem aqui no programa, e vou repetir, ontem foi en passant, né? Hoje a gente detalha mais esse assunto, que o saudoso Paulo de la Rosa, né, e quando vinha ao programa, e vinha bastante aqui ao programa, e o nosso secretário de Segurança, o Coronel Sérgio Delbel, né, duas figuras importantes, uma da Polícia Civil, outra da Polícia Militar, aqui do Estado de São Paulo, eram radicalmente contrários a qualquer tipo de iniciativa nesse ponto, porque o pânico da polícia, o terror da polícia é saber que tem mais armas, vão ter mais armas à disposição da sociedade e, com isso, mais problemas, mais conflitos, mais crimes, homicídios, essas coisas todas podem acontecer, né? O presidente disse que foi nos limites da lei, né? Essa lei de flexibilização do porte de armas. Jornalistas que estiverem em coberturas investigativas, não é, Santana? Ou policiais, enfim, também têm o direito do porte de arma. Não sei o que pensou o Armando, nem sei o que pensou Elias Jacó. Imagino que eles não sejam favoráveis, mas vamos ouvi-los. Sim, o decreto não é novidade alguma. Esse foi um mote da campanha dele. Então era esperado. Isso viria, nós não sabíamos quando. O que me deixou assim espantado, professor Elias Jacó, Boturão, Santana, foi o elenco. A quantidade de profissionais que passaram a ter a prerrogativa de deixar claro para a sociedade, hein? Não é que a partir de hoje essas pessoas poderão ingressar numa loja de armamento e sair de lá com a pistola na cintura, um revólver na cintura. Não é isso. Claro. Ele abriu o elenco de pessoas, como o juiz de direito tem o porte natural, o promotor, o policial, o delegado de polícia, etc, etc. Essas pessoas têm o porte natural. Agora, esse novo elenco poderá, de uma forma muito mais fácil e flexível, requerer para a autoridade policial competente, que é o delegado de polícia federal, o porte. E o porte não tem nada a ver com o registro e posse. Registro e posse, qualquer um de nós, com idade superior a 25 anos, poderemos fazer a solicitação, se autorizado, ingressar numa loja, comprar, receber a arma e levá-la para casa, para o seu sítio, para a sua fazenda. Isso não mudou em nada. O que mudou foi o elenco de pessoas que poderão pedir o porte. De fato, porte de arma é só se o Papa Francisco autorizasse, não se consegue porte de arma. Um ou outro caso. Agora o presidente flexibilizou para várias profissões, dentre elas, oficiais de justiça, conselheiro tutelar, advogado, aqueles que atuam, né, na área criminal, advogados, né, mas eu creio que um civilista, etc, não vai querer. Não sei. Mas pode ser. O profissional da imprensa que atue na seara criminal, ele abriu um elenco, caminhoneiros de cargas valiosas, etc. O profissional de imprensa, o jornalista, por exemplo, no caso, você tem uma redação. Se for realmente levar por esse caminho, você vai ter que fazer para todos. Para todos, porque você está num plantão, por exemplo. Você está num plantão, por exemplo, ocorre um caso e tal, você manda o cara. O que não saiu ainda foi a regulamentação. Saiu o decreto, mas não saiu ainda a sua regulamentação. Isso vai dar pano para manga, mas deixar claro para a sociedade. Primeiro, era esperado, não é novidade. Ele falou isso na campanha, falou o tempo todo, foi um dos motes que o tornaram presidente da República. Mas para deixar claro, a pessoa, o profissional, está enquadrado ali, que deseja arma de fogo, ele precisa passar por uma bateria de exames e testes. Primeiro,
Ele vai fazer o requerimento dele, vai verificar se tem antecedente criminal, se responde a processo, se tem capacitação intelectual, vai passar por um profissional gabaritado, vinculado à Polícia Federal, para falar, olha, o senhor não tem a mínima condição de portar uma arma de fogo. Isso através de um laudo, de um especialista. Então não é que a partir de ontem esses profissionais poderão comprar arma e portá-las como portam uma caneta, como portam o seu aparelho celular. Não é bem assim. Bom, a gente vai ouvir o Elias Jacó daqui a pouquinho, vamos para um rápido intervalo e já a gente segue aqui com o ponto de vista. Em instantes. Muito bem, a gente volta aqui na sequência do ponto de vista, então, analisando esse decreto que é muito polêmico, não é? Já a gente no Congresso Nacional querendo derrubá-lo, essa flexibilização e o número maior aí de profissionais que podem ter direito ao porte de armas de fogo, né? E como o promotor de justiça é uma carreira que naturalmente é dado a ele o porte de arma, eu queria perguntar aqui, Elias Jacó, você como promotor durante 30 anos aproximadamente, né? 30 anos. Você teve porte de arma, você usou arma alguma vez na vida, Elias Jacó? Não? Tem certeza? Nunca mandou bala em ninguém, não? Que veio tipo... Eu, quando fui promotor em Epitácio, na divisa do Mato Grosso, o delegado me deixou uma arma bonita até, com cano longo e tal, que ficava na minha gaveta, porque era uma região de Arrabalde, era uma região muito perigosa, enfim. Mas nunca nem tirei da gaveta. Ele ficou lá. Gaveta mesmo. De casa ou do... Não, do escritório, né? Do gabinete. Do fórum? Do gabinete. E aí, eu nunca tive nenhum problema também desse tipo, de ameaça. Curiosamente, eu vim ser ameaçado aqui em São Vicente. E não tinha arma nenhuma. Eu tinha 2 soldados do meu lado lá, 24 horas por dia, porque estava sendo ameaçado por bom, já faleceu, chega. Já passou. Mas nunca usei, não usaria, não é do meu perfil, eu detesto violência, por menor que seja, eu já me arrepio, não dá. E o decreto aí, você pensa como Armando, então? Eu acho até curioso, a minha expectativa foi frustrada. Eu achei que ele fosse muito além. Eu acho que ele foi até muito, muito limitado no sentido do que ele falava na campanha e do que ele continua falando com esse grupo de pessoas que o cercam, não é? Eu discordo apenas de dizer que ele foi eleito por causa disso. Eu acho que a maioria dos eleitores dele teve outro tipo de raciocínio que não tem nada a ver com armamento ou desarmamento, mas, de fato, o entorno dele é todo armamentista, são militares, tanto que é Major Olímpio, é o delegado tal, enfim, não é? E ele, até que, por enquanto, ele foi bem moderado, porque, na verdade, o que ele alterou, essa categorização de porte de arma é negativa, isso não é absurdo, só por pertencer a uma determinada categoria. Ter porte de arma, eu acho realmente o fim da picada. Não tem o menor cabimento. Você vai categorizar os advogados, genericamente falando, não, nós temos muitos milicianos advogados. O que é isso? Miliciano de milícia mesmo. Então, é uma coisa meio complicada. Acho também que, sob o ponto de vista geral, o aumento exponencial de armas pode gerar um risco maior na sociedade. Acho os argumentos dos defensores disso ridículos, superficiais, essa história de dizer que agora o chefe de família vai poder defender a família, vai nada, ele vai facilitar a morte da família. Aliás, porque ele vai querer o quê? Ele vai querer disputar um tiroteio com um bandido, ele vai morrer, e a família dele vai morrer também. Quer dizer, o argumento vale para os dois lados, não tem o menor cabimento, isso é realmente ridículo. Tá certo? Mas é o que o pessoal usa nas tais redes sociais, né? E com o apoio dos olavistas a coisa vai aumentando. Agora, o que é que fez o presidente? O presidente, na verdade, ele modificou com muita sensibilidade apenas um requisito dos muitos que continuam sendo exigíveis para se obter o porte. Era um requisito que deixava a critério do delegado da Polícia Federal, encarregado do setor, na avaliação de se o requerente, aquele que pretendia o porte de arma, tinha ou não condições de fazer isso. Isso era uma coisa que subjetivava muito a análise, quer dizer, muita opinião do delegado. E o que ele fez? Ele passou, ele regulamentou, ele criou critérios objetivos para que isso não acontecesse, para que isso não ficasse na mão
do delegado de polícia. E entre esses critérios, ele falou, essas pessoas, essas categorias, não tem por presunção, presumidamente eles atendem esse requisito. E foi aí que se ampliou demais e criando uma situação de risco. Eu acho que vem coisa pior por aí nesse aspecto, viu? Eu acho que eles não vão parar nisso, não. A indústria de armamentos no Brasil é muito poderosa, eles têm um lobby muito grande no governo e praticamente uma boa parte da economia, a economia gaúcha depende disso, como depende do fumo. E a gente vai ter que enfrentar isso, é uma realidade. Vamos ter que enfrentar isso. Com esse decreto aí, o governo Jair Bolsonaro, ele mostra mais ou menos uma característica muito marcante dele, que é tomar a exceção como se fosse uma regra, né? Então ele acha que todo dito cidadão de bem, de uma hora para outra vai virar o Rambo e vai sair daí, vai sair combatendo o crime, né? E ele se esquece de que muitas pessoas que estão armadas na briga de trânsito, o marido ciumento, o outro que brigou com o vizinho, vai acabar usando essa arma, né? E nesse raciocínio meio que completamente descolado da realidade, de que a exceção parece ser a regra, né? Isso aí se aplica também com relação a esse corte aí nas universidades públicas, né? Eu ia falar. Porque ele acha que, porque ele viu alguns vídeos aí de alguns aloprados aí dançando pelado, fazendo balbúrdia, em alguns casos específicos, e acha que todos os universitários, todos os cientistas do Brasil sejam daquela maneira, quando muito pelo contrário, né? A Universidade Brasileira desempenha um papel muito importante de pesquisa, de ensino, de extensão universitária com relação à comunidade e esse corte de verbas nas universidades, o Brasil vai sentir a médio e longo prazo. Agora, no momento, já está sentindo, mas a médio e longo prazo, com os grandes efeitos, que a pesquisa científica é um investimento que demora a ter resultado, né? E muitas descobertas de vacinas, cura de doenças, novas tecnologias vão ser prejudicadas por conta desse corte de agora. Diga, Armando, sobre o... Só para finalizar o que ele disse aqui, as grandes cabeças daqui vão embora. Vão embora, vão dar aula em universidade, desde sempre, e vão continuar. Por quê? Por conta da remuneração. Mas voltando ao decreto presidencial, outra coisa que me causou assim preocupação é os calibres que foram permitidos pelo decreto. Hoje, um cidadão comum, como nós aqui, nós podemos portar revólver calibre 22, 32, 38. Pistola 765, 635, 380. É o permitido. Com o decreto presidencial, até calibre .40, calibre 9 milímetros, que é um calibre extremamente perfurante, perigosíssimo. Exemplo, numa rua, se você disparar um calibre 9 milímetros, se você conseguir colocar 5 pessoas uma atrás da outra, você perfura as 5 e mata as 5. Então é um calibre perigosíssimo, mas precisa, etc. A indústria nacional, nós temos 3 grandes fábricas de armas aqui. A Taurus, mais famosa, a Imbel, que fornece armamento para as polícias e para as forças armadas. Por enquanto, né? E a Rossi, por enquanto, como disse o professor. Eu acredito que ele também no decreto permitiu a importação de material, de armas e munições. Isso vai melhorar muito a condição da indústria estrangeira, da indústria norte-americana, que é a maior fabricante. O que eu não entendo viável é aquilo que nós observamos lá nos Estados Unidos. O camarada entra numa loja e compra um fuzil, né, um 762, põe no carro e leva para casa. Isso é inviável. Agora, você acrescer alguns calibres, também não entendo perigoso. Flexibilizar é uma discussão que a sociedade, daqui para frente, nós vamos ver o que vai acontecer. Vão acontecer acidentes? Vão. Aquele camarada que vai mostrar a arma de fogo para o amigo, em casa, no churrasco, domingo. A arma vai disparar a pistola, porque ele não tem manuseio, né? Algumas nacionais disparam até sozinhas, né? Sem puxar o gatilho, dispara. Essa arma vai alvejar o joelho, a perna, a cabeça de uma criança. Vai acontecer. A miúde, vai. Mas é um anseio da sociedade. Foi algo que ele vendeu durante a sua campanha e agora está... Aliás, Armando, você citou aí que nos Estados Unidos a pessoa pode entrar numa loja e comprar um fuzil. O Jair Bolsonaro também já sinalizou de que ele quer ampliar, quer permitir que os proprietários rurais eles tenham acesso a fuzis, né? A pretexto de combater, evitar invasões, né? Eu me lembro que na campanha falaram do Bolsa Fuzil, né? Veja só, mas se vai permitir
vai permitir para todo mundo. Então, um cidadão, por exemplo, um sem terra, que tem ali as condições para também comprar o seu fuzil, vai comprar o seu fuzil. Então, vai virar uma guerra no campo entre os produtores rurais e os sem terra, né? Vai virar um bang-bang, né, realmente. Ô Marcos, agora, você imagina isso num ambiente em que uma proposta de lei, né, diz que o sujeito pode fazer isso para defender, independentemente de estar sendo agredido ou não, que é o que está lá no negócio do Moro, naquelas medidas do Moro, aquela famosa legítima defesa especial, que é um absurdo isso, quer dizer. E o discurso é esse, não, agora o fazendeiro pode proteger a sua terra. Isso vai criar problema. Vai criar problema. Sempre pode, mas não estimulado, encorajado dessa forma. Eu acho que nós estamos realmente no fio da navalha. O decreto é constitucional ou difere a Constituição? Não é? Eu não sei, não examinei totalmente isso. É porque a bancada evangélica alega que vai derrubar por esse aspecto. Não sei. Doutorão, vou registrar. A única hipótese dele ser considerado inconstitucional, me parece, seria entender que, apesar dele se dizer regulamentador, porque o decreto não pode ir além da lei, ele acabar por tornar alguns dispositivos restritivos da lei ineficazes. Isso tornaria inconstitucional o decreto. Agora, mas eu não sei, eu não confesso a vocês que eu não tenho nenhum estudo sobre isso, não tenho opinião nenhuma. Vou registrar a participação aqui do Roberto Francisco, que acompanha a gente. Ele diz o seguinte: assistindo programas como o Ponto de Vista, chega à conclusão que o Bolsonaro vai se consagrar. E vou aproveitar para lembrar mais uma vez ao Santana que o PT dele perdeu. Quer dizer, aquele raciocínio de que se critica o Jair Bolsonaro é do PT. É um raciocínio muito míope, né? Muito raso. É um raciocínio raso. Eu lamento, agradeço muito a sua audiência aqui com a gente, como de tanta gente que acompanha aqui o Ponto de Vista pela Santa Cecília TV, pelas redes sociais, enfim, né? Mas, amigo, a eleição acabou em 27, né? 28, 26, 27 de outubro, foi o segundo turno. Bolsonaro ganhou, é o presidente da República. Aí eu faço a pergunta inversa, né? O que é que foi feito até agora? O que é que a gente fala do governo Bolsonaro até hoje? Nós tínhamos 12 milhões de desempregados, mais 15 milhões de desalentados. Nós temos hoje 13, quase 14 milhões de desempregados e 15 milhões de desalentados. Então, quase 30 milhões de pessoas aí que estão jogadas às traças, que não conseguem trabalho, não conseguem emprego. Faz um biquinho lá, o cara é primo da nora do Elias Jacó, então o Elias Jacó consegue ali, né, minha mãe está ouvindo amigo o programa, e tal. Você fala essas coisas, ela vai anotar e depois me cobrar o primo da nora. É sobrinho parente da esposa do Armando, o Armando vai tentar e tal, encaixa ele ali, faz um bico ali durante 3 horas por dia para ganhar alguma coisa e tal, não sei o quê. Essas pessoas estão assim, nessa situação, né? E o homem lá falando de liberar arma de fogo e falando e castrando e proibindo a publicidade do Banco do Brasil, que a lei não permite que ele faça isso. Ele chama o general no canto lá, tu quer ir embora para cá, voltar para o quartel? Ou quer continuar aqui no governo? Então, quem manda sou eu. O que é que se vê do governo Bolsonaro em 4 meses? Mas ele não é o responsável. Não é responsável. Não foi o governo Bolsonaro que atirou o país nessa tragédia econômica que nós estamos vivendo. Mas em 4 meses e alguns dias, não há nada, não há um plano alternativo, não há coisa nenhuma. Essa conversa aí da reforma da Previdência, que todo mundo sabia que é um processo lento, né? Demorado, afinal de contas, a sociedade precisa participar disso. A vida das pessoas que está sendo discutida, está sendo debatida, o futuro das pessoas que trabalham há tantos e tantos anos está sendo discutido. O cara trabalha 20, 25 anos, então de repente vai mudar tudo na vida dele. Aquilo que ele planejou para a aposentadoria dele não vale mais nada. Então, é claro que a coisa tem que ser levada num certo ritmo, né? Agora, não há investimento nenhum, não há geração de emprego, não há uma ideia nenhuma proposta aí. Então, que conversa? Eu vou lembrar outra coisa, o PT não é governo há 3 anos, meu amigo. Dilma Rousseff foi cassada em 2016, maio ou junho de 2016, né? São 3 anos com o PT fora. Até agora ninguém resolveu nada. Não se mudou nada, não se melhorou nada, a coisa não avançou, a situação continua sempre a mesma. Então vira o disco aí do outro lado, continua acompanhando a gente, mas vira o disco aí. Só me permita falar um pouquinho sobre a Previdência rapidamente.
algo que eu li no jornal ontem. Lendo a necrologia, tem esse costume. Ontem faleceu uma senhora de 107... Ontem não, se saiu ontem, ela faleceu antes. 107 anos, aqui em Santos. Aqui em Santos. E isso vem acontecendo nos últimos anos. Vejo lá, 98, 95, 101, 100. Isso vem acontecendo. A previdência é importante nós mexermos. Isso é importante. Agora precisa se fazer com muita parcimônia, com cautela, porque senão realmente nós teremos um problema muito sério com as próximas gerações. Muito bem, então fechando aqui mais um ponto de vista, agradecendo sempre as participações, agradecendo sempre e sempre, né? A participação do Elias Jacó, sempre importante com a gente aqui, como é a do Armando de Matos também. Marcos Santana está sempre conosco e a gente com você, 1h30 da tarde, ao vivo Ponto de Vista, reprise 7h30 da noite, enquanto a TV Santa Cecília estiver transmitindo os jogos da Unisanta. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.